Bom dia a todos. A gente vai ver hoje o tópico de genética mendeliana. Tá? E para começar, vamos antes dar uma visão geral sobre herança genética, que pode ter duas grandes vertentes, que é a herança mendeliana e a herança não mendeliana, como a gente pode dizer. Eu vou começar pelo segundo, para a gente poder dar contexto para falar da herança mendeliana. A herança não mendeliana ela envolve elementos diferentes da herança mendeliana. Então eu tenho, por exemplo, a herança relacionada a cromossomos sexuais, que foi uma coisa que o Gregor Mendel não descobriu. Eu tenho herança relacionada a DNA mitocondrial. Então aqui vamos recordar, as mitocôndrias que estão lá no citoplasma também têm DNA, tá? E eu tenho uma herança relacionada a elas. Essa herança também não foi descoberta pelo Mendel. E por fim, eu tenho dois fenômenos que são chamados antecipação e imprinting, que também não foram descobertos pelo Mendel. Então a gente considera esses três modelos aí de herança como não mendelianos. E a herança mendeliana em si é aquela que originalmente ela foi aplicada à herança de um único gene, que a gente chama de monogênica. Tá? Foi essa a herança que o Mendel pesquisou e com a qual ele teve dados para publicar depois os trabalhos dele. Tá certo? Mas a gente não pode esquecer que a gente tem heranças que a gente chama hoje poligênicas, então existem alterações, doenças que são resultantes de muitos genes trabalhando em conjunto. São coisas bem mais complexas, inclusive quando a gente alia com a interação ambiental. Então a gente chama isso de herança multifatorial, mas não vou entrar nesse assunto aqui na aula de hoje. Então aqui eu vou ficar estritamente na definição original aí de herança mendeliana, que é aplicada à herança monogênica. Tá? Aqui é uma imagem do Gregor Mendel, né? Como vocês podem ver. E lembrando, isso é assunto da aula de introdução, ele publicou os trabalhos dele em 1865 e ele trabalhou com ervilhas. Então ele ficava fazendo cruzamentos entre as ervilhas e obtendo variantes. Ele trabalhou com várias características das ervilhas. Mais precisamente, 7 características que envolviam a altura da planta, a cor da ervilha, se ela era lisa, se ela era rugosa e outras características. E com base nelas, ele conseguiu dados muito interessantes que na época não chamaram atenção. Então a gente lembra que levou uns 50 anos para o Mendel ser descoberto de fato, né? E esses resultados dele mostraram aí que as variações dessas características elas estavam relacionadas à presença de diferentes alelos em um determinado locus gênico. Isso são coisas que a gente vai desenvolver aqui ao longo da aula. A partir dos trabalhos dele, ele enunciou essas duas leis aí que são as chamadas leis de Mendel, né? A primeira é que diz que cada caráter ele é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par para cada gameta, e que é, portanto, puro. E a segunda lei de Mendel diz que as diferenças de uma característica são herdadas de forma independente das diferenças em outras características. A gente vai ver um pouquinho disso aqui. E essa herança mendeliana também é chamada de herança autossômica, no sentido que eu tenho todos os cromossomos e eu tenho os cromossomos sexuais. Então, toda herança que não está relacionada nem aos cromossomos sexuais, nem ao DNA mitocondrial, a gente chama de herança autossômica, que se confunde aí com a herança a genética mendeliana. E aí é que eu vou parar, fazer um parênteses, para a gente revisar alguns desses conceitos aí. Tá? Essas são duas palavras que a gente usa muito na genética, né? Alelo e locus.
Parem e pensem um pouquinho. Vocês sabem exatamente o que significa cada uma delas? Se isso fosse uma pergunta de prova, vocês acertariam? O que é um alelo? O que é um locus? Bom, espero que vocês tenham acertado mentalmente, né? Mas eu vou definir aqui para a gente alinhar todo mundo no mesmo nível de conhecimento. Alelos são variações de um mesmo gene que determinam características diferentes. E o locus é o local do gene que um gene ocupa em um determinado cromossomo. Então, é o local em que aquele alelo vai estar, né, ou algum dos alelos vai estar. Né? Eu até destaquei aqui que loci é o plural de locus, porque isso é latim. Tá? Eu tenho uma analogia que eu gosto de fazer, que acho que ajuda a entender essa história de alelo e de locus, que é com as vagas de um estacionamento. Né? Então, imaginem que vocês moram num prédio com a família e vocês têm uma única vaga no estacionamento. Né? E a vaga é o que a gente chamaria de locus gênico. Só que vocês têm um carro, o pai de vocês tem um carro e a mãe de vocês tem um carro. Então vocês têm, e a irmã também tem um carro. Né? Então vocês têm 4 carros. Cada carro é um alelo. Né? Então todos os carros são feitos para a família se movimentar pela cidade. Tá? Só que eles não são iguais, nem de modelo, nem de ano, nem de preço, de nada. Eles são diferentes, mas eles têm o mesmo propósito. Então, o carro é um alelo e eu tenho uma única vaga. Então, o que acontece? É impossível colocar os 4 carros aqui, mas eu consigo colocar um deles. Então, quem chegar primeiro, coloca o carro na vaga e ocupa aquela vaga. E uma vez que um dos carros ocupou a vaga, os outros carros não podem entrar. Tá? Eu acho que essa analogia ela é boa para essa questão de locus gênico e alelo. É claro que a vaga, se esse carro sair, outro carro pode tomar, e com os genes isso não acontece. Né? Uma vez que um gene ocupou um locus ali, ele é herdado e ele vai ser expresso. A gente não vai trocar o alelo durante a vida. Então as semelhanças terminam aí. E tem outras 2 palavras que vocês conhecem que a gente deve definir com mais precisão aqui, que é fenótipo e genótipo. Fenótipo é a expressão, né, que a gente enxerga ali num animal ou num indivíduo. Né? Eu coloquei aqui clinicamente pela questão do contexto de doenças e ele resulta da interação do genótipo com o ambiente. Não dá para a gente dizer tão simplistamente como antigamente se dizia que o fenótipo é a expressão do genótipo, que é assim que eu aprendi na minha genética há 30 anos atrás, porque a gente sabe hoje que existe uma interação dos genes com o ambiente e isso aciona expressões ou bloqueios de expressões que vão alterar o fenótipo. Então, isso, aliás, a gente vai ver numa aula apropriada, que é a aula de epigenética. Tá? Mas aqui eu estou só definindo, então, o fenótipo. Então, a gente define dessa maneira aqui. E o genótipo, ele é simplesmente a constituição genética do indivíduo. Né? Quais são os genes ou qual o gene que está naquele locus. Enfim, dependendo do nível que a gente está abordando, mas é o que ele tem ali nos genes, no genoma dele. Tá? Então, essa é a definição de fenótipo e genótipo. O que é importante aqui salientar? Eu posso ter diferentes genótipos convergindo para um mesmo fenótipo. Eu vou dar um exemplo disso, pegando aqueles alelos de cor de olho. Né? Eu tenho o azão, que é dominante, e o azinho, que é recessivo. E o azão ele dá olho escuro, o azinho dá olho claro. Não é tão simples assim, mas para o nosso exemplo serve. Eu posso ter azão, azinho ou azão, azão, dando a mesma cor de olho. Por quê? Porque eu tenho um dominante. Então, o azão, azão, ele está igual ao azão, azinho, porque o azinho não se expressa, ele é recessivo. Então, eu tenho 2 genótipos diferentes, dando o mesmo fenótipo. E eu posso ter também o mesmo genótipo
resultando em fenótipos diferentes de acordo com o ambiente. Então, isso pode acontecer. Tem algumas doenças genéticas metabólicas que elas vão variar de acordo com a alimentação do animal ou da pessoa. Então, dois animais que têm o mesmo problema genético, mas se um tiver a alimentação adequada, ele não expressa esse problema, e o outro, se ele tiver uma nutrição desbalanceada ou errada, ele passa a expressar esse problema. Então, o mesmo genótipo dando fenótipos diferentes de acordo com o ambiente. Então, vocês veem que a coisa não é tão simples assim. E no caso da herança autossômica, eu vou fazer duas abordagens aqui. Um enfoque de herança autossômica dominante e um enfoque de herança autossômica recessiva. E aqui eu faço mais um parênteses, né? Eu estou pensando aqui em termos de doenças genéticas, né? Então, é um jeito da gente trabalhar aqui com as ideias. Então, vamos começar pela dominante, né? No caso da herança autossômica dominante, vamos imaginar aqui como exemplo que eu tenho uma doença X que se expressa quando o alelo dominante está presente. Então, eu coloquei aqui azão azinho, vou usar os mesmos alelos aí de cor de olho, e nesse caso, se a doença se expressa quando eu tenho o alelo dominante, eu tenho duas possibilidades aqui para o animal estar doente, né? Ele herdar isso e expressar essa doença. O azão e o azão azinho. Nesses dois casos, eu tenho o animal doente. Eu só não vou ter ele doente se eu tiver dois recessivos, que é o azinho. Aí ele vai estar saudável. Mas isso por quê? Porque esta doença se expressa com o alelo dominante. Se a gente colocar isso que nós acabamos de discutir no quadrado de Punnett, e aí vamos relembrar o que é esse quadrado de Punnett que todo mundo conhece aí do segundo grau. Tá? Isso aí foi criado por um geneticista inglês, o Reginald Punnett, e ele coloca o quê? Os gametas de forma a cruzarem entre o pai e a mãe e você ter ideia do genótipo dos descendentes. E aqui eu tenho um exemplo, né? Eu montei o quadrado, eu estou colocando aqui para uma doença autossômica dominante, tá? Genitor afetado e genitor não afetado. Então vamos pensar, para um genitor não estar afetado, ele não pode ser azão, azinho, nem azão, azão. Ele tem que ser azinho, azinho, porque a doença está ligada ao alelo dominante. E é o que a gente vai ter. Então eu tenho aqui o genitor não afetado, azinho, azinho, e este genitor afetado, eu escolhi colocar azão, azinho. Tá? Então, eu tenho aqui dois alelos juntos, mas quem está sendo expresso é esse aqui, e ele vai se expressar na manifestação da doença. Se esses dois animais eles derem descendentes, eu vou ter esta proporção aqui. Ó. Metade dos animais vai ter o genótipo para ter a doença, e a outra metade vai ser saudável. Tá? Então, isso pensando numa doença autossômica dominante. Quando eu penso numa doença autossômica recessiva, então ela só vai aparecer quando eu tiver o azinho, azinho, eu tenho uma situação em que eu inverti aqui os genitores. Ó. Eu coloquei o genitor afetado aqui em cima, porque ele é azinho, azinho. A doença ela só se expressa quando eu tenho os dois recessivos. E o não afetado eu coloquei azão, azinho aqui. Tá? Aqui como exemplo, eu poderia ter colocado azão, azão, por exemplo. Aí daria uma outra proporção aqui. Quando eu cruzo, ó, azão, azinho, azão, azinho, aqui azinho, azinho e aqui azinho, azinho. Então eu tenho uma proporção semelhante, né? 50% de animais doentes que estão, só que desta vez aqui embaixo. Tá? Reparem o seguinte, que numa doença autossômica recessiva, essas doenças elas vão estar muito ligadas à consanguinidade, quando você tem cruzamento de animais aparentados. Por quê? A chance de genes recessivos se encontrarem é maior.
tá? Então a consanguinidade, ela aumenta o risco de doenças autossômicas recessivas, tá certo? Então, com isso aqui, eu espero ter dado uma visão bem geral sobre herança mendeliana, tá? A gente vai ter uma testagem e depois a aula síncrona para discutir alguns aspectos daqui e também da outra videoaula que eu sugeri que vocês assistissem, tá ok? Então, até lá!